Pessoal, parece que nós estamos diante da primeira crise do governo de transição do Lula, porque surgiram algumas notícias que o clima azedou entre Gleisi Hoffmann e Aloysio Mercadante. Mas nós já sabíamos que essas coisas poderiam acontecer, porque governos de frente ampla, como esse de Lula, têm certas dificuldades para serem gerenciados. Mas é muito possível que Lula tenha a habilidade necessária para apaziguar e equacionar todos os interesses. Eu quero saber, na sua opinião, você acha que Lula é capaz de conseguir administrar todos esses conflitos internos? Deixe seu like se você espera que Lula faça e torce para ele fazer um bom governo. E claro, se inscreva no canal. E qual que é esse pepino da Gleisi e do Mercadante? Quem trouxe essa informação para nós foi o colunista Lauro Jardim do jornal O Globo. Segundo informações do Lauro Jardim, o clima deu uma azedada entre a Gleisi Hoffmann e o Mercadante, o Aloysio Mercadante. Ambos são figuras importantes dentro da alta cúpula do PT e também são importantes no governo de transição. Ambos são potenciais ministros e, mais ainda, têm temperamento forte. Nós não sabemos qual foi o motivo do clima ter azedado, da azedação do clima, mas eles emitiram uma nota falando que eles estão unidos, uma nota em conjunto, eles estão unidos trabalhando em harmonia, em sincronia para o futuro governo Lula. Mas a gente pode especular algumas coisas. O que nós sabemos é que esse tipo de governo, governos de frente ampla, eles têm dificuldades de serem gerenciados, porque são muitos interesses distintos. Nós vimos que Lula conseguiu formar uma frente ampla para enfrentar e derrotar Bolsonaro. Esse era o primeiro interesse, vencer Bolsonaro. Ótimo. Então juntou uma parcela do União Brasil, junto o pessoal liberal, junto o MDB, junto as esquerdas e as pessoas vão se aglutinando. Depois que passa o objetivo inicial, é necessário acomodar todas essas pessoas que possuem interesses distintos. Então o governo Lula ele vai precisar acomodar interesses que passam do PT ao PSD, que vão do PT ao do PSD, passando por PSD, União Brasil, Mercado, MDB. São muitos interesses que são potencialmente conflitantes. E aí há uma necessidade de gerenciar tudo isso e apaziguar conflitos. E nós estamos vendo um descontentamento já no caso do Henrique Meirelles. Porque o Meirelles, ele integrou essa frente ampla com o Lula, mas ele não vai ocupar nenhum cargo importante, não vai ser ministro, não vai ter presidência de Banco Central ou Banco do Brasil. E o Meirelles, insatisfeito e mimizento, porque nós descobrimos que o Meirelles é um mimizento, é um chorão, agora ele começou a criticar o governo Lula, que nem começou a criticar o plano econômico, mostrando todo o seu ressentimento por ter a sua expectativa de ocupar um cargo frustrada. E os interesses, pessoal, são muito diferentes. Inclusive dentro do próprio PT. Vou dar uma passada só para você entender. Integrantes do PT estão insatisfeitos porque o grupo majoritário do partido, que é comandado pela Gleisi Hoffmann, pegou os principais cargos e a maioria dos cargos no governo de transição. Então aí já há um problema interno no PT. No PSD também existem alguns descontentamentos por conta da entourage que veio com o Geraldo Alckmin. A Simone Tebet tem feito cobranças ao Lula por conta da definição sobre o futuro ministro da Fazenda, os posicionamentos melhores a respeito do Ministério da Fazenda. O mercado está insatisfeito com o Lula por conta de declarações. Tem o PSD que quer o apoio para o Rodrigo Pacheco. O União Brasil disse que pode apoiar o Lula, contanto que acabe sendo apoiado para ter o futuro presidente da Câmara dos Deputados. O Renan Calheiros e o Eunício Oliveira, que também são do MDB, querem evitar que Arthur Lira volte a ser presidente da Câmara dos Deputados. Então são muitos interesses distintos que são difíceis de serem gerenciados. Agora, a figura que tem maior habilidade para lidar com tudo isso é justamente o Lula, porque ele já mostrou ao longo de 2 mandatos anteriores que ele tem condição de apaziguar e azeitar tudo isso. Você confia no Lula? Coloque para resolver todos esses conflitos? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. E aí, o papel do Geraldo Alckmin surge como sendo um papel importantíssimo, porque até o momento, nesse governo de transição, que está entrando na 3ª semana, e possivelmente no futuro governo Lula, o papel de Alckmin vai ser apaziguar os ânimos. Alckmin tem essa habilidade, ele consegue fazer isso porque ele já foi governador de São Paulo durante muitos anos. E ele tem se mostrado alguém discreto para não ter mais holofotes do que o necessário para evitar ciúmes dentro do governo de transição e principalmente do PT. Quando o Lula falou aquele discurso que acabou
de modo simplesmente injustificável, tendo aquela reação histérica do mercado, Alckmin veio a público para ser o bombeiro e apagar aquele incêndio que foi criado. Ele também está apagando os focos e as arestas dentro do governo de transição, principalmente com os militares. Então o Alckmin vai ter um papel importante e, mais uma vez, a escolha do Lula pelo seu vice se mostra super adequada, porque o Alckmin tem se mostrado um copiloto e um parceiro do Lula para gerenciar esses pequenos conflitos. Entretanto, por mais que Alckmin esteja fazendo um excelente papel até esse momento, ele não está livre de ciúmes. Porque dentro do PT também existem pessoas que estão com ciúmes com a posição que o Geraldo Alckmin está tendo no governo de transição. E aí aquela vontade de algumas pessoas dentro do PT de conseguirem cargos começa a aflorar no caso do Gilmar Tato. Gilmar Tato foi secretário de transporte de Haddad na prefeitura de São Paulo. Não tem voto. Mas já começaram a ocorrer discussões internas do PT porque as pessoas estão ficando sem cargo. E aí o Gilmar Tato, ele propôs a criação de uma comissão do PT para acompanhar o governo de transição. É tudo em busca de cargo. E essas pessoas podem atrapalhar muito o futuro governo Lula, porque essas questões mal resolvidas podem provocar dissidências. No caso o do PSOL, por exemplo, há um interesse que o partido ele não integre oficialmente a base de Lula e migre para a oposição à esquerda em 2023. Então nós temos que ver como que vai ficar essa composição do PT e o futuro também do próprio partido. Porque a Gleisi Hoffmann, ela está com um papel preponderante na transição e é cotada para ser ministra. Muitos dizem que a Gleisi, ela tende a ser ministra da Casa Civil, mas ela não quer esse ministério, ela quer um ministério que tenha a ver mais com políticas públicas. Só que ela vai ocupar um ministério. Quando Gleisi deixar o ministério, alguém vai ter que ocupar a presidência do PT. E o PT já pensa na presidência para a sucessão em 2026. E isso pode estar provocando a disputa dela com o Mercadante e esse clima azedo. Então é uma situação complicada e isso acaba refletindo no governo Lula com a escolha dos ministros. O Lula não vai nomear ministros agora. Há uma ansiedade do mercado, da população em geral, da mídia, para que o Lula nomeie os ministros. Porque o Bolsonaro está no silêncio, ele deixou de ser presidente da República e há uma pressão em cima de Lula para que ele nomeie logo os seus ministros e comece a governar por conta desse vácuo que o Bolsonaro deixou. Mas, olhando para o histórico de Lula, ele demora para escolher os seus ministros, porque esse nem é o momento de escolha de ministro, pessoal. Nós estamos no governo de transição, nós estamos entrando na terceira semana que o Bolsonaro foi derrotado pelo Lula. O momento não é pensar no futuro, o momento é realizar diagnósticos do presente. Pular etapas agora é cometer erros para os próximos 4 anos. Então há uma ansiedade pelos ministros que o Lula está ainda conseguindo conter e ele já indicou que quem está na equipe de transição não vai ter cargo ministerial, ou pelo menos essa é a indicação. Ou a maioria dos que estão integrando o governo de transição não vão ter cargos. Isso dá uma acalmada nas ansiedades. Mas aqueles que estão em busca de nomes, é muito possível que o Flávio Dino seja ministro da Justiça. Flávio Dino, que foi governador do Maranhão, é do PSD, virou senador ou vai assumir o Senado em 2023, mas ele vai possivelmente ser o ministro da Justiça. É um bom nome até aceito pelo STF. E o Dino pode ser ministro porque ele não desfalcará o PT no Senado. Há um problema também para ver como vai ficar a composição no Congresso, porque o Congresso é hostil ao Lula. Então o Lula ele não pode tirar senadores da sua base aliada para levar ao ministério, porque ele pode deixar o Senado manco. Ah, mas vai entrar o suplente. Mas suplente é difícil de controlar. É muito difícil. Então o Dino é uma pessoa que eu vejo que o Lula pode abrir mão no Senado. O Renan Calheiros, não sei se pode abrir mão. O Randolfo Rodrigues é outro que não pode abrir mão. Enquanto essas indefinições sobre a base de apoio no Congresso permanecem, essas definições permanecem, a ansiedade e as disputas e a ciumeira e as pequenas crises vão continuar existindo. Vamos ver se Lula vai ter habilidade para controlar tudo isso. Eu acredito que sim.